CBN Saúde deste mês volta ao tema do câncer para a gente falar no nível molecular. O que existe sobre conhecimento e pesquisa, sobre o maior controle dos efeitos colaterais, as terapias novas que podem melhorar ainda mais os tratamentos, oncogenética e o que está sendo considerada a jornada do sobrevivente, que é o novo olhar sobre quem já teve tumor e precisa viver com qualidade de vida e continuar trabalhando e vivendo os seus relacionamentos, enfim, dando sequência após um tratamento de câncer. A gente vai conversar com o Dr. Paulo Pizão, ele é especialista em oncologia clínica, pesquisador e professor. Dr. Paulo, obrigada pela sua presença aqui no CBN Saúde. Eu que agradeço pela oportunidade aí de passar boa informação. O ouvinte sempre pergunta assim, Carol, como é que funciona? O câncer, quando ele entrou no organismo, ele apareceu, ele surge realmente a partir das nossas próprias células que vão ali crescendo, enfim, porque a informação que chega à população é a partir disso que o câncer ele existe dentro do organismo, doutor? Sim, o câncer, né, a gente chama esse processo de carcinogênese, né, ou tumorigênese, né, que é quando a célula normal ela se transforma numa célula maligna, ou malignização, cancerização. Né? Isso acontece normalmente por mudanças, né, que são que acontecem na genética, no DNA do tumor, né? Mudanças que acontecem também fora do DNA do tumor, por exemplo, no metabolismo. O fato é que, então, essa célula adquire algumas características que a diferem, por exemplo, da célula normal. O controle sobre a multiplicação celular se perde, então essa célula maligna ela tende a se multiplicar, a se proliferar sem controle, né? Ela tende a ter uma bioquímica completamente diferente, então ela sobrevive melhor do que a célula normal a ambientes com pouca nutrição, com pouco oxigênio. Então ela adquire o que nós chamamos de vantagens competitivas. Ela se adapta para crescer rapidamente e ela também tem uma característica que é típica do câncer, né, que é a capacidade de invadir e destruir o ambiente onde ela está, e dessa forma ela consegue então adquirir a propriedade para se metastatizar, ou seja, se disseminar para outros tecidos do organismo. Nós vamos falar ao longo da semana sobre várias questões envolvendo a oncogenética, mas uma curiosidade do leigo, doutor, é sempre essa a respeito do câncer, né? O câncer, ele pode ter esses efeitos no nosso organismo a partir das emoções? Os médicos ainda não fazem essa correlação? Bom, existem vários estudos que tentaram ou confirmar ou afastar essas questões aí de emoção, traços de personalidade. A maioria desses estudos demonstra o seguinte: por exemplo, estresse não causa câncer, né? O que acontece é que a pessoa estressada, ela normalmente ela tem maus hábitos. Então, o estressado se alimenta mal, dorme pouco, fuma, bebe em excesso. Essas sim são características que levam ao câncer, né? A depressão causa câncer? Não, né? Depressão não causa câncer. Mas a pessoa deprimida também pode ter, né? Uma pessoa, por exemplo, que normalmente é sedentária, não tem aquela energia para sair, para praticar atividade física. Então, traços de personalidade, o próprio luto, né? Existe um estudo muito antigo que comparou casais que haviam passado pela perda de um filho, que é um luto terrível, né? Com casais da mesma idade, etc., mesma região, e que não haviam passado pela perda, pelo luto de uma criança, entendeu? E essas pessoas foram acompanhadas nesse estudo, esses casais, esses dois grupos, por vários anos. E ao final do estudo, a estatística mostrou o luto não aumentou a incidência de câncer entre os casais que haviam perdido uma criança, entendeu? Uhum. Então, o que acontece existem variáveis de confusão, que a gente chama, né? Então, traços de personalidade, emoções, elas não são per si causas do câncer, mas elas podem induzir o estado prolongado a um comportamento e a hábitos que não são saudáveis.
Amanhã a gente vai falar sobre quimioterapia e radioterapia. Tem gente que não pode nem ouvir falar em nenhum desses tratamentos e acha que tem que descartar realmente, buscando outros tipos de tecnologias ou tratamentos melhores. A gente vai desmistificar um pouco sobre essa questão com o Dr. Paulo Pizão amanhã aqui no CBN Saúde. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais acessível